Oi, gente, eu sou a Yara Lucilene Vicente, que fala aqui de Belém do Pará. Gente, hoje eu vim com um vídeo para fazer as respostas para vocês, como eu tinha falado tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, para vocês mandarem as perguntas de vocês, que eu ia convidar um babá daqui da casa da minha mãe de santo para estar respondendo. Então eu vou apresentar a vocês, esse aqui é o babá Lucas Iraim, que eu trouxe aqui para responder as perguntas, algumas perguntas, não todas, mas bastante perguntas de que perguntaram para mim muito no reservado do WhatsApp também. Então eu vou com a primeira pergunta, mas antes eu quero dar o endereço do terreiro, que eu sei que muita gente vai pedir o endereço, então já vou te dizer. O endereço fica em Belém do Pará, BR 316, fica Rua Nova, número 86. O nome é Teuci. Fica entre o Banco Itaú na BR e o Posto Shell. Quem está entrando, quem está vindo de fora de Belém, entrando para Belém, é do lado direito. Tem a Universidade UNAMA, que é um ponto de referência. O Banco Itaú fica colado na Universidade UNAMA, então fica entre o Banco Itaú, que é do lado da faculdade da universidade, e o Posto Shell, tá? Rua Nova, número 86. Então, eu vou para a primeira pergunta. Babá, tudo que Pombogira ou Exu falam vai acontecer é uma sentença? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar vindo aqui esclarecer algumas coisas sobre a religião, sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, enfim, todas as religiões de matriz africana, pois esse trabalho é muito importante para desmistificar, até mesmo para você que não faz ideia do que é a nossa religião, ou que já caminha por ela, mas não tem ainda esclarecimento total do que é a nossa religião. É muito importante para a gente de matriz africana levar esse conhecimento até você, para a gente quebrar essa intolerância e esse preconceito. E esse trabalho é muito gratificante para mim. Então, gratidão a todos vocês que participaram, que mandaram as perguntas. E já peço desde então que deixe o like, quem ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá bom? E vamos lá, Tudo que a Pombogira ou Exu falam vai acontecer é uma sentença? Bom, Exu e Pombagira são duas entidades que eles conseguem sim prever aquilo que está no nosso caminho. E é importante ressaltar que as entidades, quando dizem algo, é que está no nosso destino. Porém, é importante você entender que nem sempre o caminho, vamos supor, para entender, vamos para a matemática. Eu quero que chegue o número 4. Exu Pombagira disse assim, olha, você vai ver o número 4. Às vezes pode ser 2 mais 2, 3 mais 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1, para chegar no 4. Então vai acontecer, mas nem sempre é da forma que você acha que vai acontecer. Porque existem várias formas disso acontecer. Por isso eu simplifiquei assim. Então não é como vai acontecer, vai acontecer. Exu está certo, Pombagira está certo, ele conseguiu ver. Às vezes ele previu uma coisa que não é muito legal. Doença, um acidente, um assalto, enfim, algo, ele previu que está no seu caminho, mas não aconteceu. Porque quando uma entidade vê uma coisa que é ruim, ela já começa a trabalhar para que aquilo não aconteça. Tá, eu também gostaria de ressaltar que existe pessoas em qualquer outra religião, existe isso na nossa, não vai ser diferente, que usam das entidades para fazer ameaça, alguma coisa do tipo, isso não tem nada a ver. É a entidade em verdade. Tá, Exu e Pombagira de verdade não é. Tá? Quando eles falam, acontece. Muito importante falar isso, babá, porque algumas pessoas ficam com medo, achando que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa. Às vezes não é a entidade, gente, Isso. É aquele médium. É o charlatão. Exatamente. Tá? Pode chamar de charlatão porque isso não fiquem com medo, não tenham medo. Quem entidade de verdade não faz essas coisas. A entidade está para ajudar, não para atrapalhar. Justo. O que é o Exu Catiço? Tá. Gente, catiço é um termo dado aos Exus trabalhadores. Eu, Babá Laumim, Lucas Iraim, não gosto de usar esse termo. Eu acho ele um pouco pejorativo. Porque existe uma coisa muito importante para dividir com vocês. Existe o Exu Orixá, que pertence à África, e os Exus trabalhadores, que surgiram no Brasil. Vamos dividir. Na África existe o culto aos orixás. Quando os negros vieram para cá, trouxeram o culto aos orixás. Em 1910, 1909, por aí, começou a Umbanda a surgir no país, no Brasil. E a Umbanda, ela acabou adotando algumas coisas do Candomblé, porque a Umbanda é como se fosse um imã positivo. Dentro da Umbanda, ela que surgiu dentro do Espiritismo,
ela vai ter a base espírita, mas vai ter as rezas católicas, vai ter algumas orações, ela vai ter coisas do candomblé, do budismo. Da onde ela perceber que existe a palavra de Deus em verdade, a Umbanda ela vai atrair. Então ela trouxe um pouco do candomblé. O Exu trabalhador, que são conhecidos como Tranca-Rua, Tiriri, Marabô, as Pombagiras, esses nomes, Exu Caveira, isso é Brasil, tá? Isso é Umbanda, não está na África. Quem está na África é o Exu Orixá, o Elegbara, tá? O Bará é o Exu Orixá. Como o Exu Orixá na África é responsável pelos caminhos, e o Exu trabalhador aqui no Brasil, ele é cultuado também como guardião, como policial, como também senhores do caminho, ele leva esse nome Exu na frente. Então, como ele pertence a uma energia de um orixá, né, que fica uma escala, vem o Exu aqui e o orixá aqui. O Exu, orixá, toma conta da falange dos Exus aqui na terra, trabalhadores. Aí o Tranca-Rua ele vai levar esse nome antes, como se fosse o nome do pai dele, né? O Exu. Aí vem Exu, Tranca-Rua. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio, mas é mais ou menos assim. Catiço é um nome africano para essas entidades aqui no Brasil. Para não confundir o Exu Orixá com o trabalhador, ele chama o Orixá de Exu e chama o trabalhador de Catiço. Mas eu gosto de chamar eles com seus devidos nomes aqui no Brasil, né? Como Tranca-Rua, Capa Preta, Marabô, Tiriri, Giramundo, Pombagira Cigana, de que usar o termo Catiço. Tá. O outro, por que eu tenho que aceitar a minha pombogira? Se eu recusar, o que acontece comigo? Bom, existem duas situações muito importantes aqui. Vou começar assim. Quando você vai para a igreja assistir uma missa, não significa que você tem que ser um padre ou uma freira. A mesma coisa quando você vem numa casa de umbanda, um terreiro de candomblé, para assistir um culto, um trabalho, não significa que você tem que ser da religião. O assentamento é para uma pessoa que vai seguir pelo menos um pouquinho da nossa religião. Ela vai assumir esse compromisso. O que é o assentamento? É para quem trabalha. Nós que escolhemos essa vida sacerdotal no caminho da Umbanda, a gente vai trabalhar tirando feitiço, tirando as coisas ruins, e o assentamento é um meio de proteção, de segurança. Então, quando uma entidade pede o seu assentamento, significa que ela precisa reforçar a sua segurança, porque você deve ser um médium, né, que tem muita explosão mediúnica, e para você não ficar à mercê, né, de coisas ruins, você precisa estar protegido com o seu assentamento. Eu não quero ter o meu assentamento, eu não quero fazer parte dessa religião. Eu sou médium, mas não quero seguir. Vai acontecer algum mal comigo, o Exu vai me punir. Na verdade, o Exu ele não vai te punir. O que acontece, que é que as pessoas costumam chamar de peia, ele não consegue te proteger porque você está dando as costas e você fica assim vulnerável aos seus inimigos. Então, provavelmente, alguma coisa vinha acontecer com você, não é o Exu que está fazendo uma pombagira. Na verdade, é você que foi embora, deu as costas para sua proteção e assim os inimigos te atingiram. Então, quando o Exu pede, por que é bom fazer? Porque ele está te alertando que você está vulnerável e precisa de proteção. Respondido? Respondido. Quem vai identificar a pombogira? É ela mesma que diz quem ela é? Na grande maioria das vezes, a própria pombogira, a própria entidade vem, se manifesta e diz quem ela é. Ou ela se identifica para o sacerdote ou sacerdotisa através de um jogo. Pode ser búzios, às vezes o tarô, a carta, consegue alcançar, ele consegue identificar porque ele fala quem ele é. Ou às vezes mesmo com a maioria, né, quase 99,9% dos sacerdotes, tem dons mediúnicos já muito mais aflorados. Então consegue ver, ouvir e a entidade se apresenta e se identifica. Então são esses três meios. Mas na grande maioria, para quem vive o axé, para quem vive a Umbanda, ela vem, baixa e diz quem ela é. Tá bom? Perfeito. Isso acontece também algumas vezes, não é sempre, gente. Tem algumas pessoas que jogam carta e a pombagira se mostra, mas ela se mostra porque ela quer. Não é todas as pessoas, né, que eu vou conseguir ver. Ela chegou, mostrou e vou falar, mas não é uma regra que isso. Todo jogo vai acontecer, até porque pela vontade dela e não da nossa. Exatamente. Outra pergunta. É bem polêmica essa pergunta. Tudo bem. Por que Exu tem que estar no escuro, fumando e bebendo e com uma vela acesa? Bom, bem legal essa pergunta. Na verdade, o Exu não tem que estar no escuro, não é por ele. É porque o Exu, ele vai lidar
com energias do submundo. Não que ele use essa energia para si, mas para ele te atender, você está carregado. E ele vai tirar isso de você. Então, para aqueles espíritos ruins que estão te acompanhando não fugirem, quem pega a galinha não diz show, ele fica na luz baixa. E existem alguns Exus que trabalham em localidades no mundo espiritual que é escuro. Então, quando a gente invoca eles, a gente procura manter essa mesma luz, penumbra, né? Porque, por nós, né? Eu estou aqui no claro, eu desligo a luz e fico meia hora no escuro. Quando eu acendo a luz, a minha vista dói. Então, essas entidades que estão trabalhando, vamos colocar como se fosse um presídio espiritual, com entidades muito baixas, sendo policiais, carcereiro delas. Quando a gente invoca eles para levar alguém que está perturbando o plano terreno, a gente baixa a luz para que eles venham fazer essa captura. Então, por isso, algumas entidades elas vêm no escuro. Outro detalhe, o Exu ele não precisa fumar, ele não precisa beber. Por que eles usam o cigarro e por que eles usam a bebida? Lembre que o vinho, a cachaça que é utilizado, ele é plantado, a uva é plantado, a cana, é colhido a fruta, passa por uma fermentação. Essa fermentação que é o grande X. Tá? A energia da bebida no barril, ali fermentando, ela causa um efeito para a gente muito importante. A gente consegue descarregar. Usa aquela energia da natureza a nosso favor com as nossas orações para jogar em você e afastar de você as energias contrárias. Então ela casa com nossas orações. Então o Exu usa a bebida geralmente para isso. Outro detalhe, a fumaça também. Geralmente os cigarros, os charutos, os tauaris dentro da Umbanda são utilizados a fumaça não para encher o peito de fumaça, tragar e fumar, um vício. Pode ver que ele sopra a fumaça em você para dissipar a energia contrária. Tá? Se você vê entidades por aí bebendo e fumando, ficando porre, alguma coisa, tem alguma coisa de errado aí, tá, gente? Que o Exu não faz isso. É muito importante, gente, o Exu, a pombagira, ela não vai tragar o cigarro, ela não vai fumar o cigarro. Baforar. Ela vai baforar. E não vai deixar médio bêbado, essas coisas não acontecem. Então vamos lá. Se os Exus e as pombagiras são luz, por que eles trabalham nas trevas? Acho que mais ou menos já foi respondido, né? Os Exus, na verdade, eles não trabalham nas trevas porque eles são das trevas. Na verdade, eles guardam o nosso mundo para que as trevas não consigam ter força, né? Ele, pra gente, como eu falei, é um policial espiritual. Alguém tem que estar responsável pelo equilíbrio entre o plano terreno e o plano espiritual. E o responsável por manter esse equilíbrio é Exu. É Exu que vai cobrar, vai punir. Quando existe uma pessoa muito mal na Terra, que a gente diz, é o castigo de Deus que fez essa pessoa partir mais cedo, alguma coisa, um cara que matou muita gente, chega a hora dele responder pelos seus atos na justiça divina. Quem é o oficial de justiça? Quem é o cara que vem tomar conta disso no mundo espiritual? É Exu e Pombagira. Tá? Então ele não é das trevas. Na verdade, ele protege a gente contra elas e lida diretamente com isso. Agora que são 3 perguntas em uma. Certo. O que é Exu natural? O que é Exu guardião? Por que o tridente de Exu é quadrado e o de Pombogira é redondo? Ótimo. O Exu guardião e o Exu natural é aquilo que eu falei no início, sobre o Exu orixá e o Exu trabalhador. O Exu natural, que é o orixá, é importante ressaltar que os orixás não são de carne e osso ou semideuses. Os orixás nada mais são do que elementos da natureza. Eu sei que existem muitos babalorixás, sacerdotes, que utilizam essa metodologia de explicar dessa forma, como era antigamente, para um melhor entendimento do ser humano. Mas a gente já conseguiu evoluir um pouquinho, a gente não precisa dessa tradução. A gente pode voltar à origem do candomblé lá atrás, há 4.000 anos atrás, quando ele surgiu na África, onde o princípio básico do candomblé era isso, cultuar e respeitar a natureza. Então o Exu Orixá, que é o Exu natural, ele é o eixo, a esfera do mundo. Ele é a movimentação, ele é o negócio, ele é o caminho, ele é a estrada, ele é o nosso reflexo. Então o Exu é o movimento, esse é o Exu natural. O Exu guardião é o Exu trabalhador. O nome já está dizendo, guardião, policial, é o que está na rua defendendo a gente do mal. Ok? Ah, do garfo, né? Do garfo. O garfo quadrado, ele representa o Exu e a pombagira é representada pelo aquele serzinho, tá? É tentando simbolizar o sexo masculino e o sexo feminino, tá? Mantendo uma base quadrada e eles em pezinho representando o homem e ali fazendo o útero feminino, o ovário ali
o Czinho de cabeça para baixo ali, né? O Uzinho, acho que fica melhor o U. Então é mais tentando diferenciar o homem e a mulher, ok? É verdade que os Exus e as pombogiras se vingam, cobram e não deixam nada fluir na vida da gente? Não, não é verdade. O que acontece somos nós, com as nossas atitudes, que procuramos precipício para a nossa vida. Se eu sou um cara ruim, guardo no meu coração ódio, rancor, mágoa e fico fazendo coisas de fofoca, confusão, é natural que eu tenho que pagar por isso. Como eu falei, quem vem fazer essa lei natural do volta, do que vai e volta, é Exu. Então Exu ele não se vinga, Exu ele não persegue ninguém. Na verdade é você que fez alguma coisa e você tem que pagar por aquilo. Não é porque Exu quer, é porque é a lei natural da vida. Tudo que vai e volta, ok? Lu, vou ser uma pessoa promíscua por causa da pombagira? Não, gente, não. Pombagira não é responsável, tá, pelo seu eu, pelo seu caráter. O Exu ele não está aqui para te moldar, o Exu não está aqui para te fazer o ser humano que você é. O Exu ele não é juiz para te julgar. É você que vai levar a sua vida como você quiser, ele só vai te apoiando, de um lado e do outro. Você que vai decidir. Ele vai te dar corda, ele vai te apoiar, porque quem julga é Deus. Mas aí depois é ele também que vem te cobrar. Então ele não vai te influenciar em nada. É você mesmo que tem essa predisposição a querer seguir aquele caminho, alguma coisa e vai seguindo. Não existe essa situação de culpar uma entidade. Ok? Babá, uma pessoa pode ter mais de uma pombogira e mais de um Exu, isso é prejudicial? Certo. Vamos lá, gente, não tem problema de você ter mais de um ou dois Exus, até porque como é que funciona? Todos os médiuns têm que ter um Exu chefe ou uma pombagira chefe e tem que ter o casal. Como é que eu vou saber quem é chefe, se é o Exu ou a pombagira? Geralmente dependendo do seu orixá. Então há uma necessidade de ser mais aprofundo o jogo de búzios, alguma coisa assim, um sacerdote para te orientar. E você tem o seu chefe e ele pode ter trabalhadores com ele. Vamos supor que o meu chefe, um exemplo, é o seu tranca-rua, mas eu também trabalho com o seu sete cruzilhadas, eu trabalho com o Exu morcego, com o Exu caveira, não tem problema. Tem pessoas que chegam a trabalhar até com 7 Exus ou 7 pombagiras. Isso não tem problema e também não é prejudicial. Ok? Só você tem que ter tempo ali, disposição para cuidar de todo mundo. Quanto mais responsabilidade. Foi boa essa pergunta também, Babá, porque eu já vi em alguns outros canais que as pessoas falam que a pessoa não pode ter assentado mais de uma pombogira ou mais de um Exu. Então, acho que foi muito por conta dessa questão que diz assim, como é que a pessoa vai ter mais de uma pombogira? Como é isso? Geralmente, a pessoa tem uma pombogira só, né? Geralmente, as pessoas não entendem como funciona porque elas vêm daquela ideia do catiço. É só um e pronto e acabou. Mas no Maranhão, ali as pessoas trabalham com infinitos Exus. Nem 7, são vários. Isso varia muito de você conseguir cultuar todo mundo, porque você tem que acender vela toda semana, você tem que limpar, você tem que colocar as coisas que levam, os elementos necessários que vai no assentamento e a manutenção dele. Então, se você é um médico que dá conta, tem condições e tem motivo para ter todos esses trabalhadores, se você tem um terreiro, uma casa aberta, você trabalha com isso, então aí tem porquê, então você pode ter, não vai te prejudicar. Até porque aqui em casa, a nossa zeladora trabalha com vários Exus. Meu bisavô, fundador da casa, pai Ayrton Sueiro, trabalhava com vários Exus. Meu avô, José Alves, trabalhava com 7 Exus. E nunca foi prejudicial, pelo contrário. Foi muito positivo, foi muito bom. Gente, ele é o sobrinho da minha mãe de santo, tá? A dona do terreiro. Ele sabe muito bem o que ele está falando, já nasceu aqui, né, mamãe? Nasci aqui, dentro da religião, sou 4ª geração da família, totalmente dedicado aos cultos afros. Então vamos lá. A pombogira pode atrapalhar a minha vida amorosa, fazendo com que eu não tenha relacionamentos sérios? Me ajuda, por favor. Bom, na verdade, como eu disse anteriormente, a pombogira não tem esse poder, essa autonomia de decidir na tua vida como vai ser o teu relacionamento amoroso. Ela vai interferir se você é filho daquela entidade
e ela percebeu que você corre perigo naquele relacionamento, que aquilo não é bom para você, então como um pai e uma mãe, ele vai te proteger. Ele vai tentar te alertar de todos os jeitos que aquilo dali não é legal, que aquele cara, aquela mulher, enfim, não presta para você. Então ela vai intervir dessa forma. As pessoas levam muito para o lado pejorativo, para o lado muito ruim da coisa ali, do lado mais enérgico, e não é bem assim. As entidades, elas conseguem sim intervir na nossa vida, mas sempre é para um lado positivo, sempre é com um porquê atrás, né? Porque eles trabalham sobre o comando de Deus. Então, quem é que interfere na nossa vida com as coisas ruins? São os espíritos ruins. Então, quando algo de ruim acontece, não é Exu ou Pombagira que está fazendo, é alguma entidade. E aí tem algumas que se chamam mistificadores. São entidades maléficas que usam o nome das entidades para te prejudicar. E como elas sabem que quem pode prender elas é um Exu ou uma Pombagira, ela logo se dá o nome. Ela percebeu porque as entidades ruins não são burras, elas são muito espertas, eu percebi. Um exemplo, tá? Que a mãe Lucilene não entende nada do santo. Então eu sou um espírito ruim. Eu vou encostar aqui nela e vou dizer que eu sou o tranca-rua, porque eu sei que quem vai me prender é o tranca-rua. Então ela e a família não vão procurar um terreiro, vão ficar com medo, então não vão procurar quem pode ajudar ela. Então é meio que esse efeito que eles tentam causar. Então se você está passando dificuldade no seu relacionamento, na sua vida amorosa, não culpe a pombagira. Venha buscar um sacerdote para buscar entender o que está acontecendo. E se ele te disser que é a pombagira, tente entender o porquê. Porque se ela está intervindo na sua vida e você traz ela como sua guardiã, significa que ela está te livrando de alguma coisa muito ruim lá na frente. Okay? Gente, muita coisa que a pessoa não entende também é assim, a pombagira, ela vê quando uma pessoa é boa ou ruim para você. Ela não vai chegar e vai falar, vai lhe causar uma dor naquele momento que não precisa. Então ela vai fazer um outro jeito de você ver que aquela pessoa não... Ela vai tentando desmascarar a pessoa. Exatamente. E você vai tentando flagrar coisas e aquilo vai tipo assim, todo homem que eu me relaciono, toda mulher, enfim, todo companheiro, eu acabo me decepcionando. Porque infelizmente até então só tem aparecido pessoas ruins no seu caminho. Aí precisa ver o porquê que a sua energia está atraindo energias ruins. Tudo tem um porquê. A gente é energia pura. Então se a minha energia está um pouco tensa, eu vou atrair, coisas tensas. Então a gente tem que equilibrar isso, ok? A pombagira pode me fazer um escravo dela? Não, gente, é até um pouco pesado esse termo, né? Como eu falei, ninguém faz ninguém, sou eu que escolho. Como é que as pessoas se tornam escravas no mundo espiritual? Geralmente aqui nessa terra, a gente tem o direito aqui na terra ao livre-arbítrio. Eu, de livre e espontânea vontade, escolhi ser uma pessoa má. Sou um cara muito mau. Então, quando eu partir desse plano, eu vou ter dificuldade de alcançar a luz. Aí é quando entram os bruxos, que são feiticeiros, que costumam querer se dizer zeladores, costumam dizer se dar um bando candomblé onde não são da quimbanda. É importante você entender que quem anda de preto, acende vela preta, não é da umbanda, é da quimbanda. E essas pessoas, elas costumam pegar esses espíritos de pessoas que estão sentindo sede, fome, vontade de beber, de fumar, cheio de vícios, vontade de fazer sexo, lhe dá a entender para aquele espírito que ele pode suprir essa necessidade em troca do serviço dele. Aí ele pega a tua foto, ele mostra a tua foto, teu endereço para ir lá te fazer mal, que é o famoso encosto. É quando esse espírito ruim te aproxima, é quando a gente chama Exu para tirar. Tá? E às vezes Exu leva ele para certas moradas, aonde lá ele vai passar por um processo de aprendizado, para se deixar de ser ruim. Ele começa a trabalhar ali sobre aí, tem vários meios de trabalho. Tem alguns que são mais brandos, que não precisa passar pelo processo de trabalho, e aí alguns são considerados como escravos, porque eles estão numa mentalidade tão baixa, onde eles precisam trabalhar muito para compensar tanto o mal que ele fez. E como é que é essa escravidão? Ele vai ter que começar a vir tirar outros espíritos forçados. Ele, como é do meio, ele vai vir sob a supervisão de um Exu, e aí tira aquele outro espírito ruim e leva, mesmo contra a vontade dele. Aí ele vai começando a ver, vai vendo que aquilo dali prejudica as pessoas, que aquilo não é o caminho, ele cansou daquela vida de estar servindo, aí ele começa a raciocinar. Aí vem os mentores espirituais e começam a doutrinar ele até que ele tenha a evolução necessária e deixe de ser um escravo. Ok?
Babá, se eu invocar um Exu ou uma pombogira sem saber como lidar, é prejudicial? Eu sou leiga, eu não sei nada, mas me falaram que a pombogira, eu posso dar uma vela para ela, uma rosa, o que vai acontecer? É prejudicial, sim. Se você não é da religião, não conhece, é prejudicial. Porque os Exus são policiais espirituais, como eu falei anteriormente, então há uma necessidade mais objetiva para você invocar um guardião. Vamos lá, eu estou na rua, eu estou sentindo medo de assalto, eu estou com medo de ser assaltado. É o momento exato de você chamar. Se eu tenho um Exu, uma pombagira, meu guardião, venha me proteger, me livre desse assalto, me livre desse sentimento ruim. São nesses momentos que a gente invoca. Hoje eu tenho uma oferenda, uma rosa, uma vela, procure um templo, tá, para você fazer sua oferenda. Procure um local, você pode ir nos caminhos, colocar, você até pode, mas o correto é você estar sempre do lado de alguém que já conhece a religião, te orientando, porque quando se trata de mundo espiritual, quando se trata, a gente tem que estar atento para os mistificadores, para aqueles espíritos que costumam querer se passar pelas entidades. E se você não tem esse conhecimento, se você não vive isso, se você não tem uma mediunidade desenvolvida, você pode ser enganado. Tá? Então é muito importante você entender isso e não fazer isso dentro de casa. Até porque Exu e pombagira não é entidade de dentro da casa, é entidade da rua, é entidade de proteção, é entidade de livramento, é um guardião, ok? Uma pessoa me disse que tem um pombogira. O que significa isso? É ruim? Não, não é ruim. Eu acredito, na verdade eu posso afirmar, todos nós temos um guardião e uma guardiã. Isso é um fato. Todos os seres humanos na Terra têm guardião, sim. Todo mundo tem Exu e todo mundo tem pombagira. E não é prejudicial, porque a humanidade está aí, está todo mundo vivendo, está todo mundo bem. Eu estou em paz. Mãe Lucilene está super bem, está em paz. Então, isso não é prejudicial. Babá, é verdade que os Exus podem deixar uma pessoa viciada em bebida ou cigarro e drogas, enfim? Não. Como eu falei, Exu ele não intervém nisso. Essas entidades que levam você para o mundo do vício são aqueles espíritos oportunistas que eu sempre tenho falado bastante aqui no vídeo. Espíritos oportunistas que fazem isso. Mas fulano, ciclano disse que era um Exu ou uma pombagira. Não, Exu não faz isso, nem pombagira. Essas entidades, quando chegam até a atuar, ou seja, incorporar numa pessoa, é lógico, se ela perceber que as pessoas ao redor não têm conhecimento, que vai dizer que é um Exu ou uma pombagira. Mas não é. Inclusive aqui dentro de casa, quando a gente faz exorcismo, a gente pergunta o nome, qual é o teu nome? Ele vem dizendo o nome de uma entidade, só que eu conheço, eu sei que não é. Né? Isso é natural, eles fazem graça mesmo, eles são bem, como é que eu posso denominar? Atrevidos, eu acho que essa é a palavra mais próxima e correta do caso. Essa pergunta já foi respondida, que fazer trabalhos com pombogira em casa pode ser perigoso, né? Já Sim. foi. A pombogira é do bem ou do mal? É do bem, tá? Pombagira, Exu, todas as entidades são do bem. Não existe essa história de dizer do mal. Quem é do mal somos nós, seres humanos, com as nossas atitudes, que podemos ser do mal e podemos ser do bem. As entidades, elas são sempre do lado do bem. A pombagira e o Exu são espíritos caídos? Bom, pra gente, esse termo caído, ele não existe, porque nós não somos da Igreja Católica. A gente tem um sincretismo, a gente pegou algumas coisas da Igreja que muito boas a gente adotou, mas nem tudo pra gente é verdade, a gente não leva isso ao pé da letra. Então esse termo caídos, pra gente ele não convém. Pra gente os Exus são guardiões, como eu já falei, criados por Deus e enviados à Terra, mas esse termo caídos não, eles foram enviados para proteger a humanidade do mal. A pombogira faz o homem virar gay? Eu sou gay e me falaram que é culpa da pombogira. Isso é verdade? Não, gente, com certeza não, tá? Eu adorei essa pergunta, porque até na universidade onde eu estava palestrando fizeram essa pergunta. É importante a gente entender um contexto histórico, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás. No período do Brasil colônia, tá? As prostitutas, os gays e todas aquelas pessoas que não eram bem vistas dentro da igreja, as pessoas pobres, os mendigos, eles não poderiam nem acender a vela para o santo. Quando eles iam acender a vela para o santo, tinha que ser escondido. Era muito proibido a religião
para essas pessoas consideradas a escória da sociedade. E qual é a religião que não vai fazer diferença de você, do que você é? É a Umbanda. Então, quem é que vai entender a mulher? Quem é que vai entender o gay? Seria a pombagira, porque ela não te julga. Ela não está aqui para dizer se você tem que ser homem, se você tem que ser mulher, não importa. Ela está aqui para te proteger. Quem vai te julgar se você está tendo uma vida certa ou errada é Deus. Não é a nossa religião que vai dizer, não somos nós. Tá? É Deus que julga, a gente está aqui para te orientar e te ajudar a seguir o caminho da paz, do bem, não importa o que você queira ser. Então, devido a isso, a pombagira se tornou um santo padroeiro, colocando aspas, das pessoas esquecidas na sociedade. Por isso que a prostituta ela tem muito carinho com a pombagira, é por isso que o gay tem muito carinho, porque foi o santo que não virou as costas, mas ela não foi lá transformar, virar uma pessoa gay. Não existe isso. A pessoa ela se identifica, se desperta com esse sentimento, com essa vontade, eu não sei como definir, né? Não, eu acordei, eu não sei se ela nasce, né? Ela nasceu com vontade, ela nasceu, né? Já nasceu. Nasce com vontade, eu quero ser gay, pronto. Isso não tem nada a ver com entidade, isso é pessoal. Não é a entidade que vai determinar se você vai gostar de homem ou mulher. Aqui em casa nós temos vários irmãos de santo que são lésbicas, gays, bi, trans. Isso não tem nada a ver com a entidade. Inclusive aqui dentro de casa, quando recebe uma entidade, se a entidade é do sexo masculino, por exemplo, um irmão de santo gay recebe seu tranca-rua, não fica se usando da entidade para querer algum homem, né, usando uma saia, não existe nada disso. Seu tranca-rua vem como o seu tranca-rua é. No padrão, mesma coisa pombagira, todo mundo se respeitando, não existe isso não, ok? Pombagira é anjo de luz? Bom, posso dizer sim que é uma entidade de luz, mas como eu disse, os termos anjo, esses são termos católicos, né? Então isso não é da nossa religião. Eu posso, no sentido de carinho, chamar uma entidade de anjo, no sentido de dizer que é uma entidade de luz, eu posso, a entidade não vai se ofender com isso. Então, no sentido de elogio, eu posso chamar a pombagira de um anjo? Posso, né? Mas não posso afirmar, denominar um elemento, uma entidade, um ser de outra religião como da nossa. Tá? Eu não posso fazer isso. Mas a pombagira fica muito feliz de você chamar ela de um anjo de luz, tá bom? Bem polêmico isso também. Bem polêmico. Não, esse agora. Pombagiras pedem sexo? Não, tá? Não existe. Existe gente que diz por aí que incorporou com a pombagira e manteve relações sexuais com as outras pessoas. Gente, fora de questão, tá? Essas entidades, elas não fazem isso. Na verdade, a pessoa incorporou um mistificador com uma entidade baixa luz. E aí ela foi lá, porque ela estava sentindo necessidade de falta. Lembra que eu falei lá no início do vídeo do sexo? Né? Sentindo falta do sexo, da bebida. Aí ela incorpora naquela pessoa que está com a guarda baixa, a imunidade espiritual dela está baixa. Ela incorpora nela para beber, fumar e manter relação sexual. Mas não é a pombagira, viu, não gente? é a pombagira. É o mistificador que ele está falando. A pombagira, o Exu não vão fazer isso. Jamais. Não existe. Não existe isso. Os Exus e as pombagiras ficam com a raiva da gente? Não. Você pode se decepcionar, pode ficar triste, né? Mas raiva, não. Eles podem até, assim, às vezes, esboçar aquela coisa de chateado, né? Poxa, tô chateado, eu já falei pro meu filho não ir para aquele beco escuro porque lá tem bandido e vai roubar ele, mas ele continua indo, caramba! Mas ele não vai ficar aquela coisa, eu tomo muito cuidado para explicar, porque quando a gente diz, né, no nosso meio, poxa, o Exu ficou com raiva. Não é aquela raiva de eu vou te prejudicar, vou acabar com a tua vida, não é assim. A gente usa esses termos, às vezes um pouco mais enérgico, pejorativo, porque a nossa religião vem dos negros que aprenderam o português como os donos do engenho falavam com eles. Então, dentro da religião da Umbanda, do Candomblé, vai ter muitos termos assim, pelo fato de o português que foi adotado para se falar com o negro era o português mais pesado possível. Então, o negro que falava Yorubá, Banto, os dialetos africanos, aprendeu português da pior forma possível. Então, quando ele foi ensinar a religião afro para os seus descendentes em português, ele passou da forma que ele ouviu. Então, hoje, nós estamos tentando fazer esse trabalho de explicar, né, como é essa raiva, como é essa peia, como é essas coisas,
para não ficar com o sentido pesado, com o sentido pior da coisa, que não é isso. Na verdade, o Exu ele só fica chateado quando você não ouve ele só quer o teu bem. É como um pai e uma mãe. Mas igual ele não vai punir, né? Não vai punir. Não vai te punir. Ele só está te avisando. Vou usar até o termo pejorativo aqui que os nossos pais costumam dizer. Eu te avisei, tu quebrou tua cara porque tu quis. Né? Pai e mãe geralmente costumam falar isso, né? Então, é mais ou menos assim. Agora tem uma assim que é um pouco engraçada. Certo. Eu já transei com uma mulher que recebe pombogira. Será que eu me contaminei? Esse contaminei eu não entendi. O que ele quis dizer pela pombogira ou por uma doença? Eu não entendi direito também. Gente, a pessoa ser médium, tá? E manter relação sexual não significa que ela tem uma doença. Mediunidade não é doença. Então não se preocupe se você tem um companheiro, uma companheira, né? Que é médium. Isso não tem nada a ver. O que vai te passar doença, contágio, é se ela tiver alguma doença física, né? Se ela tiver alguma coisa aí, uma DST, isso não tem nada a ver com a nossa religião. Nada a ver com a entidade. Tá? Isso não tem nada a ver com a religião. Agora, pode ser também, eu acho, também não entendi, assim, se ele vai virar, vai começar a pegar a pombogira. Acho que pode ser uma coisa assim. Também não, tá, gente? Se envolver com médium não significa que você vai acordar no outro dia um médium, né? Tipo, fiquei com uma mulher espírita, hoje eu acordei Chico Xavier. Não existe isso, tá? Não existe isso mesmo. Os Jesus viveram na Terra como pessoas? Bom, pra gente não. O que acontece, na verdade, os Exus, como eu falei, são guardiões criados por Deus. Eles não viveram com carne e osso. Mas existem entidades que hoje, nós sacerdotes, pode vir acontecer isso com a gente. A gente morreu, a gente cumpriu o que tinha que cumprir na Terra, mas a gente continua ajudando a humanidade como espíritos de luz. E às vezes eu posso baixar em um terreiro, representando o nome de uma entidade com autorização, sem ser mistificador, tá? Eu sou uma entidade de luz. Se eu me apresentar num terreiro, eu sou o Lucas, o Exu Lucas, ninguém vai entender nada. Então, eu sou destinado a uma falange de um Exu. Se eu tranco a rua, tem um baixo representando o nome dele, mas eu tenho autorização, eu tenho os fundamentos, eu já sei como é que faz, já sei como é que é, e o Exu guardião tá aqui, ó. Tranca a rua tá bem aqui atrás. E aí eu vou trabalhar, ele vai estar me auxiliando aqui por trás e eu vou começar a ajudar as pessoas a fazer a limpeza energética, a tirar um feitiço, alguma coisa. E às vezes, quando eu sempre estou trabalhando na cabeça de um médium, como a gente costuma chamar, tipo, com um médium incorporado, tipo, a Lucilene é médium, a Cigana Rúbia trabalha com ela já há tanto tempo, que ela acaba contando para ela como foi a vida dela aqui na Terra, como ela viveu. Porque ela é uma falangiária. Diferente do nome em si daquela entidade. O tranca-rua em si, ele não veio à Terra. Quem veio são os seus falangiários. É por isso que a gente vai ter muitas histórias de Exu e Pombagira, como viveram aqui na Terra. Mas, na verdade, essas histórias são dos seus falangiários. Porque os Exus, quando andam aqui na Terra, não são encarnados, gerados no ventre de uma mulher. Não. Eles se transformam em homem e mulher, andam entre nós por algum motivo muito importante. Para salvar uma vida, para fazer um resgate. Às vezes, eu não sei se você já viu, estava no fundo do mar, meu navio naufragou e de repente veio uma pessoa e me tirou do fundo da água e me colocou na beira de alguma coisa, de um casco, de um tronco, e eu sobrevivi. Essas coisas, geralmente, Exu, Pombagira, precisa ter novamente a matéria para te segurar. É quando se transforma em carne e osso. É geralmente por um motivo muito importante. Mas, respondendo a pergunta, Exu não tem carne e osso, não viveram na Terra desse jeito, só os seus falangiados. Última pergunta para encerrar. Foi uma pergunta que fizeram também diretamente para mim. Se a pessoa que faz uma amarração tem filho com essa pessoa que está amarrada, certo, o filho é amaldiçoado? Não, gente. Não existe criança amaldiçoada. Até porque não existe uma folha que caia no chão que Deus não permita. Então, se você conseguiu aquilo através de um feitiço, tá? Deus não vai pegar e punir você com um filho amaldiçoado. Não vai acontecer isso. Todo filho, toda criança é bênção, tá? É bênção na vida de todos nós. Não existe maldição em criança alguma. Se aquela criança nasceu com algum problema, alguma coisa, isso é uma fatalidade. Isso não tem culpa dos seus erros, porque quem vai pagar pelos seus erros é você. Não tem nada a ver com um inocente. E se a amarração é certa e errada, como eu falei, nossa religião não está aqui para julgar. Quem vai te dizer isso é Deus.
lá no amanhã. A gente não julga ninguém, a gente está aqui sempre para te auxiliar, para te dar uma boa palavra, para te orientar no caminho espiritual. Bem, gente, então teve algumas perguntas, foram muitas perguntas, nós vamos ficar a noite inteira aqui respondendo, mas quero agradecer todos vocês que mandaram as perguntas, espero que tenham sido respondidas, que vocês consigam compreender perfeitamente e venham conhecer o terreiro. O terreiro é maravilhoso, é lindo, é enorme. Você que está precisando de uma ajuda, seja lá o que for, você será muito bem recebido aqui, tá? Se vocês gostam de mim, quem dirá da minha mãe santa, vocês vão gostar muito mais. Vou mostrar um pouquinho, né, babá, da casa aqui do Exu, para vocês conhecerem, para vocês verem. Vamos abrir aqui para eles. Aqui, o grande maioral do reino de Exu, tá? Como eu disse para vocês, como policiais espirituais, existe dentro do mundo espiritual do reino de Exu uma hierarquia, tá? Como se fosse dentro de um quartel. General, coronéis, tenente-coronéis, né? Major, capitão, tenente, subtenente, a mesma coisa no mundo espiritual, como se fosse um general de todo o reino de Exu. Aqui, o grande maioral do reino de Exu, conhecido como Exu Rei. Ao lado dele nós temos o Exu Marabô e o Exu Mangueira, que são seus ministros, como se fosse seu braço direito e seu braço esquerdo. À minha esquerda nós temos o Exu Giramundo, tá? Que pertence à falange do Exu Shirak. Aí aqui a gente vai mostrar outro salão. Aqui é o salão de Exu da nossa casa, Dona Rosinha, que é uma entidade também que trabalha no reino de Exu, seu Zé Pilintra, seu Capa Preta, Pedra Negra, Pombagira Cigana, Sete Pedras, seu Tiriri, seu Tranca-Ruas, Maria Padilha, Maria Mulambo, seus Sete Encruzilhadas aqui no meio, na minha direita, esse aqui Exu dos Rios, e esse aqui o Exu Veludo. Gente, então é isso. Eu vou falar mais uma vez o endereço, fica na BR-316, Rua Nova, número 86, o nome é Teuci, fica entre o Banco Itaú, que é ao lado da Faculdade Unama, ponto de referência, e o posto Shell. Quem está entrando na cidade, do lado direito, você, independente de qual for o seu problema, você não vai ser julgado. Aqui as pessoas estão para ajudar, não para estar julgando ninguém, tá bom? Deixa teu like se gostou, se a gente respondeu tua curiosidade, deixa o like, Tá, compartilha, te inscreve no canal, isso ajuda muito a gente a divulgar o nome da nossa religião. Se você conseguiu entender a mensagem, ou então se eu fui muito técnico ainda, porque tudo isso é um processo pra gente, eu vivo isso com intensidade. Então a minha linguagem é do meio que a gente vive, eu tento fazer uma tradução. Então se eu não conseguir ser exato, se ficou ainda um pouquinho de dúvida, deixa aí no comentário. Isso, comente se vocês tiverem outras perguntas, tiverem outros questionamentos. Pergunta pra ela, já perguntando pra mãe Lucilene, que a gente vai tentando... Agora, babá, eu por livre e espontâneo aqui, pelo que eu vejo, muitas pessoas falam mal do seu Zé Pilintra. Então, o senhor poderia falar alguma coisa sobre ele, porque diz que é um drogado, que isso, que aquilo, falam tantas coisas ruins. Vamos lá. O seu Zé Pilintra, em primeiro lugar, não é Exu, tá? Ele é uma entidade que teve autorização, ele alcançou um grau tão alto de evolução, o espírito dele, que hoje ele trabalha no reino de Exu. Mas ele é uma das entidades que viveu na Terra, que teve carne e osso, porque ele pode ver que o nome dele é José Pilintra, não é Exu José Pilintra, tá? Porque ele é uma entidade que viveu aqui na Terra. Provavelmente, uma das encarnações dele foi na década de 30, naquele movimento populista trabalhador, onde não existia CLT ainda firme e forte, onde as pessoas trabalhavam de domingo a domingo, 12 horas por dia, onde era mais fácil você sustentar sua família apostando no jogo de carta, tocando violão, cantando nas noites, dançando samba na boemia, do que você viver esse trabalho intenso, cansativo para ganhar muito pouco. Então ele comandou essa forma que colocava, que submetiu as pessoas num trabalho forçado, quase um trabalho escravo, porque se ganhava muito pouco. Então o seu Zé Pilintra, ele luta justamente por uma igualdade social,
Então, por que ele é associado aos malandros? Porque ele trouxe uma forma mais fácil de você se sustentar. Então, daí depois veio o termo de malandro associado à criminalidade, onde não tem nada a ver. A maior função dele, que é o que ele consegue com grandes excelências aqui em casa, é tirar as pessoas do mundo do crime, das drogas, da bebida. Né? Ele consegue fazer esse resgate com maravilha. Tá? Seu Zé Pilintra é uma entidade que eu tenho muito, chega a me arrepio ao falar dele, eu tenho muito carinho, porque eu trabalho com uma outra irmã de santo com menores infratores e a gente consegue fazer um trabalho social incrível. Eu corto o cabelo deles, a gente conversa e consegue tirar eles, fazer eles entenderem que o caminho da criminalidade não é o melhor, não é o legal. E às vezes, pela falta de informação e por essa cultura que está se transformando de que Zé Pilintra protege bandido, eles têm muita fé. E através dessa fé eu consigo resgatar eles. Então, é muito importante vocês entenderem isso e dividir isso com outras pessoas. Que o seu Zé Pilintra, ele traz a alegria através do samba, ele traz a felicidade das pessoas que estão infelizes, o casal que está muito triste, vivendo em brigas, confusão, ele vem e faz aquele fogo da paixão voltar a acender através da alegria, através do amor, da brincadeira da noite. Então isso é o seu Zé Pilintra, tá bom? Gente, e lembrando, olha, falando, na verdade, eu já falei algumas vezes aqui no canal, as giras de Exu é às segundas-feiras, a partir de 8 horas da noite. E dia de quinta-feira passe com caboclo. São passe com os caboclos também a partir de 8 horas da noite. Aí como a gente tem 4 quintas no mês e as linhas de caboclo a gente não trabalha com elas misturadas, quando é mata é índio, quando é povo da água, os boiadeiros, os preto velhos, a gente também trabalha com a corrente cigana. Então só que os ciganos são de acordo com a lua, com o tempo, a gente não trabalha assim todo mês, mas água, mata, preto velho, tá aí léguas, que são os boiadeiros, todo mês a gente trabalha, às quintas. E Exu fixo, né? Exu e Pombagira toda segunda. Gente, olha, em maio tá vindo a gira de ciganos, viu? Vamos lá para maio. Vou anunciar também aqui no canal, para vocês virem aqui falar, não só com a Cigana Rúbia, mas com todos os ciganos que vão estar aqui também. Muito linda essa festa, é uma festa muito popular, dá muita gente. Se você vir, orienta a chegar cedo para conseguir um local pertinho das entidades, que é muita gente. Então é isso, gente, um grande beijo, até a próxima. Tchau.